entregar para cada aluno. Você vai falar para eles para que ninguém deixe o copinho se machucar, quebrar, né, cair. Para eles terem cuidado com esse copo, tá bom? E depois você vai observar quem conseguiu não deixar o copo cair, o copo quebrar, o copo ser jogado fora. E aí você vai dizer: este é o nome que temos de defender. Que nome que está aqui, Jesus, né? Custe o que custar. Hoje falaremos sobre alguém que defendeu a sua fé em Jesus até o fim. Então a nossa lição vai falar dessa pessoa, né? Dessa pessoa que defendeu o nome de Jesus até o fim. Então o copo fez essa simulação da nossa aula, ok? Continuando a aula 6, o diácono do rosto brilhante. A gente vai ver aqui quem é responsável por visitar as pessoas de sua igreja quando elas ficam doentes, ou dar comida e roupas aos pobres e necessitados. Você faz essa pergunta para os alunos, né? E depois você vai responder. O diácono ele é responsável por todo esse trabalho. E muitos outros. E há muitos anos, no tempo dos apóstolos, Deus deu uma lista de tarefas aos diáconos. E foi assim que aconteceu. Não só o diácono, como a diaconisa também. Então, lá em Jerusalém, os membros eles doavam dinheiro para o trabalho missionário e para atender os pobres. Mas só que alguns começaram a reclamar que a distribuição não estava sendo justa. Então, para resolver esse problema, os apóstolos convocaram uma reunião na igreja e falaram que eles não poderiam parar de pregar, de viajar para servir comida. Então, foi escolhido 7 homens cheios do Espírito Santo e com muita sabedoria para fazer o serviço. E assim eles poderiam continuar usando todo esse tempo para a oração e o trabalho de anunciar a palavra de Deus. Esse plano agradou a igreja. E quem deu essa ideia aos apóstolos foi o Espírito Santo, que estava sempre ao lado deles. Então os apóstolos colocaram as mãos sobre os diáconos escolhidos e abençoaram para a sua obra especial. E o primeiro diácono se chamava Estevão. Estevão era judeu, ele falava grego e ele conhecia bem os costumes da igreja, dos gregos. Por isso ele conseguia pregar nos templos onde os judeus gregos se reuniam. Estevão tinha muita fé e era cheio do Espírito Santo. Ele não só cuidava dos pobres e necessitados, mas também fazia milagres e pregava sermões poderosos. Muitas vezes, diz aqui que os rabinos e doutores da lei debatiam com ele em público, esperando que fosse derrotado. Como Estevão conhecia muito bem as profecias e leis da Bíblia, ele sempre derrotava os inimigos. Então, quando os sacerdotes viram, né, da pregação dele, do poder que ele estava exercendo sobre as pessoas, eles ficaram atentos, né, ficaram com ódio e começaram a fazer o povo ficar contra ele e os líderes também. E aí Estevão foi preso, levado ao sinédrio. Eles contrataram falsos testemunhas para falar contra Estevão, né? Eles falaram: olha, nós ouvimos Estevão falar que esse Jesus de Nazaré vai destruir o templo e mudar os costumes de que Moisés nos deu, ele é um mentiroso. Então, quando Estevão se levantou para falar com o conselho, todo mundo ficou admirado,
porque diz que uma luz celestial brilhou em sua face. Aí o tema da nossa lição, né, o diácono do rosto brilhante. Aí os líderes perguntaram para ele, o que essas pessoas estão dizendo é verdade? E aí, né, com palavras aqui, com palavras poderosas, Estevão falou para eles em voz alta e clara, que ecoou pelo salão do conselho, enquanto contava aos líderes de Deus a história dos israelitas, desde a época de Abraão até Moisés. E quando ele ligou essa história a Jesus e a toda a história judaica e falou sobre o templo de Salomão, o povo ficou irado, o sumo sacerdote rasgou seu manto. Estevão sabia que esse era seu último testemunho em favor de Cristo. E embora ele estivesse na metade da pregação, ele rapidamente concluiu. Ele terminou a missão dele ali com aquela pregação. Os sacerdotes do conselho judaico agiu como animais. Eles ficaram muito enfurecidos que ele rangiu os dentes contra o fiel Estevão. E aí, mas ele não sentiu medo, não ficou com medo. Ele olhou para o céu e viu os céus abertos. Ele viu Cristo, que parecia ter acabado de se erguer do trono e estava disposto a ajudá-lo. E com palavras de vitórias ele disse: olhem, estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé, ao lado direito de Deus. Isso foi a gota d'água, eles não suportaram. Os inimigos de Estevão não aguentaram ouvir essas palavras. Eles tapavam os ouvidos, né? Avançaram sobre Estevão, pegaram ele e levaram ele para fora da cidade, pegaram pedras. Lembra que nós fizemos a bolinha de papel? E aí as palavras de maldade, ódio, raiva, você vai colar nessas pedras de papel. Foram esses sentimentos que mataram Estevão, né? Com essa raiva, esse ódio que eles tinham no coração. Então essas pedras simbolizavam a maldade, simbolizavam o orgulho, simbolizavam a raiva, o ódio, né? O ódio, tudo isso. E foi isso que motivou, esses sentimentos motivaram o Estevão a ser morto. E os fiéis da igreja tomaram seu corpo e o sepultaram, né? Como os sacerdotes e governantes não acharam nenhum crime a Estevão, eles pagaram os romanos para não investigar o caso. Agora, entre essas pessoas que apedrejaram Estevão, estava uma pessoa, um jovem chamado Saulo, e ele que ficou com as capas dos homens que apedrejaram Estevão, e apesar do seu ódio que ele sentia, no fundo do coração dele, ele sabia que Estevão estava certo. E ele foi recompensado, ele foi nomeado como membro do conselho deles, né? E Saulo continuou a perseguir a igreja, arrastando os crentes em suas casas, enviando para a prisão. Por um tempo, Saulo foi um obreiro de Satanás. Mas Deus tinha um plano maior para ele. E no futuro, Saulo aceitaria Jesus como seu salvador, pregaria, sofreria por seu nome e espalharia as boas novas de salvação a muitos países. Olá, continuando a nossa lição 6, o diácono do rosto brilhante. Nós vamos fazer agora a atividade de revisão. Na folha 46, vocês têm que recortar R, que é resposta, P, que é pergunta, colocar no envelope e vai distribuir com os alunos. E o aluno que pegou P, ele vai perguntar. E o aluno que pegou R, ele vai responder as perguntas que foram feitas durante a semana. E você aguarda a resposta deles, né? A resposta de quem ficou com a resposta e complementa ou corrige conforme necessário. Bom, aplicando, você vai fazer a pergunta: o que é um Marte? E aí vai dar um tempo para que os alunos possam responder. E através das respostas dele, você vai ajudar se necessário. Explicando melhor que o Marte, ele é uma pessoa que enfrenta a tortura e até morte por ser um cristão. E Estevão foi o primeiro mártir, seguidor de Jesus, a sofrer o martírio. Ele morreu, mas não negou a sua fé. E aí você faz a pergunta, se ele sabe que a nossa igreja teve muitos mártires em seu início. Muitos reformistas enfrentaram perseguições, vergonha, perda de bens, tortura e até a morte. E foram pessoas de coragem, fé, que foram uma luz onde viveram. E hoje, há muitos lugares onde os cristãos também são perseguidos. E você vai citar alguns países. Se tiver um mapa, era bom mostrar, né, onde ficam esses países, que é a Coreia do Norte, o Afeganistão, Somália, Líbia, Paquistão, Eritreia, Iêmen, Irã, Nigéria, China e muitos outros países em que ser cristão é ser problema, é morte. Os cristãos sempre estão em risco nesses países.
E onde moramos? Qual é a dificuldade que nós enfrentamos? Será que é guardar o sábado? Será que é alimentação? Será que é o vestuário? Será que é ser honesto? É difícil? E aí você pede para ele dar exemplo, né? E importante, peça para um aluno ler Apocalipse 2:10, a última parte, que vai falar sobre a coroa da vida. Quem vai ganhar a coroa da vida? Então você vai desenhar na lousa ou no cartaz essa frase, né? Quem vai ganhar a coroa da vida? E lembra, e vai escrever também sim e não. E lembra das frases. Essas frases vão ser recortadas e colocadas dentro do envelope. Lembra o envelope? Dentro do envelope. E o aluno vai tirar. Quando a frase for positiva, como essa daqui, ó, aquele que persevera até o fim vai ser salvo, você coloca assim. E quando for aquele que não quer levar sua cruz, não. E você vai colocar do lado ou embaixo uma caretinha feliz com uma coroa, tá? Então você vai dizer, né, para eles, todo cristão em algum momento sofre perseguição. Mas quando isso acontece conosco, Deus nos encoraja como fez com Estevão. E eu fiz uma coroa aqui, ó, para mostrar para eles, né? A coroa da vida que vai ser ganha para que eles perseverarem até o fim. E aí você vai pedir para os alunos, né, colocar as frases de incentivo ao lado da figura do rostinho. Depois desenhar uma coroa, e é só que você pode desenhar, mas aqui eu fiz a coroazinha, né? Então quando passar por as provas e perseguições, o Senhor está conosco. E quando Jesus voltar, nos dará a coroa da vida. E aí você ora com os alunos, pedindo coragem, força, ânimo, para todos sejam fiéis, né? Até o fim e ganhar a coroa da vida. Então aqui terminamos a nossa lição 6. Tchau, tchau.